Que Jesus nos envolva em sua paz. Suplicamos a espiritualidade amiga que leve até os nossos irmãos do Rio Grande do Sul nossas vibrações de força, de fé e de coragem. Nessa noite em que muitos deles nos acompanham o tema pelo Instagram, o nosso tema de hoje é: o Sul foi destruído. Onde estava Deus? Para responder essa pergunta que me fizeram e pediram que respondesse, não o pessoal do Sul, mas daqui, me pediram que respondesse, eu procurei estudar bastante sobre o tema e nós vamos fazer 2 sessões de reflexões sobre isso, sobre essas tragédias causadas pela água da chuva. O Brasil, o mundo, todos nós temos acompanhado tudo que tem acontecido por lá, essa tragédia ambiental gigantesca, e é impossível que alguém não se sensibilize, né, com a situação dos nossos irmãos gaúchos, e muitos querem compreender por que essas coisas acontecem. Os ensinamentos de Jesus e o ensino que os espíritos nobres trouxeram para a codificação tem muitos esclarecimentos a respeito. Sem essas luzes da codificação espírita, toda essa destruição pode parecer incompatível com a ideia de um Deus de bondade, de amor e de justiça, e principalmente um Deus de extrema sabedoria. Então, o Livro dos Espíritos aborda questões nos mostrando onde está o equilíbrio, onde estão o equilíbrio e a harmonia do universo. Então, quando a gente analisar um pouquinho essas questões, nós vamos ver que tudo que tem acontecido está dentro da mais perfeita ordem cósmica. E nós veremos onde que está Deus. Ele está agindo incessantemente em favor de todas as criaturas, de toda a criação, e ele age no universo por meio das leis divinas que ele criou. Então vamos começar pela lei de destruição. É uma lei, a princípio, há muitos anos, quando eu comecei a estudar essa lei, eu tive dificuldade de entender a necessidade dela. Mas foi depois, estudando a biologia natural na universidade, é que eu fui perceber que realmente ela é fundamental, né? É uma das leis que a gente vai procurar entendê-la, e ao entender essa lei, nós não perdemos a fé e a confiança na justiça divina. E é nesse ponto que eu acho a doutrina espírita bendita, porque ela nos permite ver Deus em meio aos horrores da destruição, e o que ela nos esclarece, nos fortalece e nos dá 1000 motivos de nos resignarmos diante dos acontecidos e de tomar a nossa caminhada, né, para a reestruturação de tudo que está sendo destruído. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê a resignação nascendo, o consolo nascendo pelo uso da razão. A gente avalia como que Deus cuida das coisas. E nós tivemos a oportunidade de, há muitos dias estamos tentando estudar o tema, para trazer um pouquinho, pelo menos, dos fundamentos que nos esclarecem em que circunstâncias a destruição é algo positivo e precioso, por mais que doa, por mais que as pessoas sofram. Então, esses fundamentos que a doutrina nos dá e a ciência também nos dá, nos permite esse olhar positivo, esse olhar diferente da grande maioria de pessoas que se desesperam, que se abatem, porque não tem esses fundamentos para ressignificar todo o sofrimento. A lei de destruição é filha da lei de amor. Isto é inegável.
E aonde estão as leis morais que Deus criou? Elas estão escritas na nossa consciência. Isso a gente repete sempre. As leis morais estão escritas na nossa consciência. Mas observando agora um outro detalhe, eu vi. As leis morais estão escritas na nossa consciência e no livro da natureza. E no livro da natureza. Então, ainda mais quando a natureza se manifesta de um modo tão veemente, a gente procura essas leis e a gente vai encontrar. Eu convido vocês a não ficarem só nos conceitos que eu vou repassar rapidamente aqui, mas fazerem a leitura do livro de Os Espíritos a partir da questão 728, que aí sim cada um vai poder compreender que o que se trata de destruição é apenas uma transformação. E tudo é transformado, até mesmo dessa maneira brusca, para que possa renascer, para que possa se regenerar, para que possa modificar. Essa grande transformação que Deus imprimiu à natureza tem o objetivo do melhoramento dos seres vivos, do melhoramento do próprio planeta, e no que diz respeito ao melhoramento dos seres vivos, é porque a cada existência nós vamos adquirindo um novo grau de perfeição. E a Terra também, a cada grande transformação, ela também vai adquirindo essa evolução. A evolução na Terra sempre aconteceu sob a égide dessa lei de destruição, porque enquanto a Terra for habitada por seres que ainda precisam deste tipo de experiência, principalmente para enfraquecer o domínio do corpo sobre o espírito. Quando somos sacudidos pelo sofrimento, nós buscamos os valores espirituais e sentimos a necessidade de deixar o nosso espírito comandar o nosso corpo e não o nosso corpo ditar, e não as coisas da matéria ditarem todos os nossos interesses. Então a Terra ainda se encontra nesse estado primário de evolução, necessitando ainda da lei de destruição. Porque, infelizmente, ainda vemos por todo lado as expressões de uma sociedade muito corrompida por valores equivocados. E quando acontece uma destruição, certos valores são balançados. Como por o exemplo de uma sociedade corrompida, eu vou citar que eu fiquei estarrecida, eu fiquei assustada de ver a grande repercussão que a mídia deu ao show de uma celebrada cantora, uma dançarina, que atraiu 1.600.000 pessoas para as areias de Copacabana, no momento de maior sofrimento e dor dos nossos irmãos. Então, ali a gente viu a apologia de alguém que, após 40 anos de uma notável, diga-se de passagem, de uma notável carreira artística, esbanjava um vigor físico extraordinário, mas a tristeza é que ela fazia tudo isso representando uma arte de uma vulgarização enorme da sensualidade, que alguns acharam até satânico, aquelas expressões satânicas. E eu não vi o show, não acompanhei muito, mas li bastantes comentários abalizados e cheguei à conclusão que, apesar dos exageros que escandalizou a muita gente, ali existiam 1.600.000 pessoas gostando do que estava vendo, aplaudindo o que estava vendo. E nós estávamos vendo expressões vulgares, exageradas,
Mas, como tudo tem o lado bom e o lado menos bom, a gente viu, por exemplo, o aquecimento que foi feito de 300 milhões para a economia do Rio. Restaurantes, hotéis e principalmente o que mais me sensibiliza, que é o comércio de rua, onde aquelas pessoas não têm emprego, elas vivem daquilo. E foi uma oportunidade extraordinária para todos eles. Então houve esse retorno financeiro para uma economia que está complicada. Inegável a expressão dessa senhora, dessa artista, ela tem uma forte expressão cultural e as causas que ela defendeu durante 40 anos também, nós precisamos de reconhecer o grande valor que ela trouxe para dar vez e voz às minorias, né? Então, há 40 anos, ela luta contra a LGBTfobia, ela luta contra o racismo, ela luta contra o feminismo. Mas o show em si foi da vulgarização de uma sensualidade super exagerada. Esse é o exemplo que eu trouxe, se me permitem, para mostrar como que nós, enquanto sociedade, enquanto mídia, ainda gostamos de ver essas coisas, ainda assistimos a essas coisas, ainda aplaudimos a essas coisas. Uma sociedade corrompida no exagero da ambição, da valorização do ter, pude observar também com tristeza grandes clubes do futebol relutando se deveriam ou não adiar o campeonato. O futebol é uma paixão nacional, é uma diversão legítima, é algo catártico. Eu não discuto também a importância do futebol, mas aquelas centenas de atletas que ficariam descansando se o campeonato fosse suspenso, como de fato foi, eles poderiam ter, em nome do amor que devemos ao próximo, serem levados à zona de destruição para descarregar os caminhões, para os aeroportos, para carregar e descarregar a carga, porque, segundo o nosso amigo do Sul, que veio aqui, virá em setembro de novo, o André, vocês já conhecem, ele é engenheiro concursado pela Prefeitura de Canoas, e ele diz que os caminhões chegam com as doações e falta voluntário para descarregar esses caminhões, e essa logística fica toda prejudicada, porque quem que aguenta carregar aquele monte de caixas e doações, né? Então, se os atletas fossem levados pelos próprios clubes para lá, eles iam ficar tão felizes por poder dar a contribuição deles neste momento de tanta destruição, de tanta tristeza, né? Então eu fiquei vendo a relutância como algo de uma sociedade que custa acordar para o que realmente deve ser feito. Então, a destruição, enquanto um mecanismo de formação e evolução do planeta, sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Tudo que a gente pode enxergar, palpar, será destruído um dia. Nada será eterno. Tudo que a mão humana construiu será destruído um dia. Quantas civilizações já foram destruídas e que não existem mais hoje? Quantos palácios, quantos casebres? Então, a destruição e o desaparecimento, como vimos quase desaparecer, metade das cidades do Rio Grande do Sul, 2/3 da cidade sofreram destruição, né? Então, destrói, e isso aconteceu desde sempre. Já dizia Lavoisier que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, essa característica do nosso universo é que nada é permanente, tudo tem essa impermanência.
tudo será transformado ou destruído com o passar do tempo. Para quê? Porque é assim que o progresso se faz neste planeta. O universo não é estático, ele está em constante expansão, crescimento e transformação. Tudo visando o progresso, tudo visando a evolução, que, por sinal, é o pilar da doutrina espírita, de mostrar essa evolução do planeta e a nossa evolução também. Nós podemos perceber essa destruição, entre aspas, até em nós mesmos. Para que a criança nasça, o bebê morre. Para que o jovem nasça, a criança morre. A criança morre e o adulto nasce. Porque a cada 7 anos, nós não temos o resquício de uma célula que existiu antes em nós. Elas todas são destruídas e transformadas, para que nós também sejamos transformados. Então, morre o jovem e nasce o adulto, morre o adulto e nasce o velho. E o velho, quando se vai, ele se transforma na sua essência primeira, que nasce o ser espiritual, viajor dos milênios, que vai crescendo de vida em vida, como o nosso querido seu Mário, que partiu hoje. Então, a morte faz parte desta lei de destruição e nós a compreenderemos muito melhor quando enxergarmos a morte como exatamente ela é. Simplesmente uma transformação nossa. Uma transformação nossa. Então, mesmo essa transformação se aplica ao universo. Então, nessa região da nossa galáxia, o Sol se formou e depois de uma grande explosão, essa força da explosão veio de Deus e os detritos se aglomeraram e formaram o planeta Terra. O planeta, então, ele já começa de uma grande destruição. Ele é, a princípio, uma bola de fogo, e essa bola de fogo, que começou há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, essa bola de fogo vem se transformando o tempo todo e se transforma até hoje. Numa movimentação, por vezes, bastante drástica. Isso mostra a ciência. E o senhor Allan Kardec escreveu: fisicamente, o globo sofreu transformações. Ele foi, aos poucos, se tornando habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então, foi exatamente o que a gente viu acontecer. Quando vemos uma destruição dessa no Sul, é mais uma das milhares de civilizações, de natureza e de tudo que já foi destruído até hoje. Com esse desenvolvimento da Terra, foram precisos alguns milhões de anos para surgirem as rochas. E o núcleo da Terra continuava extremamente quente. Ele vai resfriando aos poucos, surge a água, mas surge também os vulcões. As águas batem nas rochas de uma forma tão corrosiva que quando a gente vê uma montanha, até hoje, os grandes cânions, todo arredondados, aquilo foi a ação destrutiva da água sobre a pedra durante milênios. Porque aquela pedra não foi feita lisinha, ela foi resultado de uma grande explosão, saiu cheia de quinas. E depois disso foram surgindo algumas porções de terra no planeta. E por grandes transformações, essas grandes porções de terra se dividiram e formaram os continentes. A gente está vendo hoje os sismólogos de todos os tempos nos dizerem que terremotos acontecem às centenas, todos os dias. Só que é a mínima quantidade dos terremotos
dentro dessa mesma lei de destruição, de transformação, é uma mínima quantidade que chega à superfície da Terra. Mas eles estão ainda no núcleo da Terra, ainda imensas placas tectônicas, que quando tem que acomodar, elas causam, se for no mar, tsunami, se for na Terra, causam os terremotos. E tudo isso deixa transformações impressionantes. Essa destruição da natureza, ela deixa transformações impressionantes, mas imperceptíveis pelo mesmo olhar humano, porque essas transformações gastam milênios para acontecer. Então, um mesmo olhar humano, uma mesma civilização, às vezes, não consegue perceber, não consegue contemplar essas ocorrências geológicas que estão aí desde sempre. A questão 738 do Livro dos Espíritos nos diz que essas ocorrências mudam o estado de uma região, mas o bem que isso resulta será percebido apenas pelas gerações futuras. Então nós conseguimos ver que está sendo algo destruído, mas só as gerações futuras verão o resultado. Mas como esta tragédia do Sul não se trata de uma destruição tão ampla assim, apesar de tudo que tem causado lá, essa geração de agora, terá a oportunidade de ver o resultado disso e como que os gaúchos vão conseguir se reerguer, né? Porque eles vão conseguir se reerguer, não temos a menor dúvida disso. Então, toda essa maneira que Deus criou o mundo, usando essas leis, era muito estranho. Na época, existia uma discussão se o mundo foi criado por Deus em 7 dias, era a teoria do criacionismo, ou se viemos sendo formados ao longo dos milênios, que é a teoria do evolucionismo. E a ciência totalmente evolucionista. Acontece que, então, eu fui dar aula desse assunto para alunos de 5ª série. E o padre Sinfrônio, zeloso, diretor da nossa escola, pessoa que desperta em mim até hoje o maior respeito, ele me abordou apavorado no corredor. Célia, você está ensinando você está ensinando sobre a formação do mundo? Estou, padre, é o capítulo 1 do livro que o colégio adotou. Mas como, Célia? Foi Deus que criou o mundo. Foi, padre, foi Deus que criou o mundo. Mas lá fala que não foi. Então o senhor assiste a aula. E dei a aula a nível de crianças de 12, 13 anos. Meu conhecimento não ia muito além disso. Só que quando eu falo da grande explosão, eu coloco Deus como força motriz daquela explosão. Porque o universo não explodiria sozinho. E na hora que a gente vai falar das camadas geológicas, eu disse que Deus pegou aquela bola de fogo e entregou para Jesus. E o padre falou para Jesus? Entregou para Jesus, que Jesus não disse que ele já existia muito antes da Terra existir, padre? Não tem isso? Tem. Pois é, Deus entregou aquela bola de fogo para Jesus e deu a ele o poder de criar o código genético, de criar todos os seres vivos, de criar tudo, de cuidar de nós, e de nós ele está cuidando até hoje. E desenvolvi a teoria que está no livro A Caminho da Luz, desenvolvi rapidamente, ajuntando Deus criando o mundo por meio de um processo evolutivo. Não existia discordância entre ciência e religião. E quando eu expliquei para o padre como que era isso, eu falei, porque no livro que a escola adota, só fala das eras geológicas. Mas no livro que eu estudei, que Chico Xavier escreveu, que chama Caminho da Luz, fala como Deus participou dessa criação. Ele falou, tá bom desse jeito. Eu pensei, deve estar ótimo, porque não é toda religião que consegue enxergar Deus nas eras geológicas, por que não? Tem que ser em 7 dias?
Ninguém consegue mais acreditar nisso, que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, dentro dessa lei de destruição, os espíritos trazem também o exemplo dos flagelos destruidores. Não é só as grandes destruições da natureza. E eles dizem que esses flagelos, como esse do Sul agora, é simplesmente uma aceleração do processo evolutivo. Que eles atingem, esses flagelos atingem a humanidade para fazê-la avançar mais depressa. Então, esses transtornos frequentemente faz a humanidade alcançar a melhor ordem das coisas e consegue um progresso moral, um progresso intelectual que exigiria séculos para ser alcançado se não fosse o transtorno. Então, esta é uma gigantesca oportunidade para a alma humana, não só gaúcha, mas como de todo brasileiro e de todo o mundo. Essa tragédia do Rio Grande do Sul, eu vendo o que os repórteres comentavam, eu me lembrei, pesquisei e encontrei no Evangelho de Marcos, capítulo 13. E a impressão que a gente tem é que Jesus, ao dizer isso, parecia que ele estava narrando a tragédia no Sul. Olha para vocês verem o que ele escreve. Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Haverá terremotos em todos os lugares e haverá fome. E ele fala de grandes tribulações que isso traria. Quando vierem essas tribulações, fujam para os montes. Aquele que estiver no terraço, não desça, nem entrem para apanhar coisa alguma dentro de casa. Aquele que estiver no campo, não volte para trás para apanhar a sua veste. Ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. E ele encerra o versículo dizendo assim: e verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. E nós estamos vendo Jesus vindo por meio de todas as doações, por meio de todas as orações, por meio de todas as ações em favor dessa tragédia. E aí a gente vê Jesus, por meio do seu evangelho, sendo vivenciado realmente em toda a sua glória. Também, quando vemos tragédia desse tipo, não podemos nos esquecer de lembrar esquecer de lembrar ficou esquisito. Do que o senhor Allan Kardec escreveu na Gênese, no capítulo 18º, sobre a transição planetária. Temos comentado sobre isso aqui. Estamos em plena transição planetária. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. É impressionante como que esta tragédia tem movimentado corações que nunca tiveram a menor iniciativa de doar algo para alguém. E as pessoas estão descobrindo maravilhadas como é bom ser bom, como elas têm se sentido bem de atender às campanhas. E aquela alma, ela aprende uma coisa. Ela aprende que a solidariedade, a fraternidade é um valor que não deve jamais ser esquecido. Então, na verdade, mesmo que nós não consigamos enxergar, tudo é harmonia na obra da criação. Tudo revela a previdência divina e a providência divina, com leis que não se desmentem em nenhuma circunstância, nem nos menores acontecimentos, nem nos maiores acontecimentos. O que aconteceu é que nós, enquanto humanidade, desenvolvemos muito a nossa inteligência. Chegamos em níveis tecnológicos jamais alcançados. A ciência evoluiu maravilhosamente, as artes, tudo em busca do bem-estar material. Mas a tristeza, a angústia, a depressão, o desânimo, as síndromes, os transtornos emocionais estão por todo lado, porque a espécie humana perdeu
como conseguir o bem-estar social, o bem-estar espiritual. Então, nós precisamos de medidas drásticas assim, para que a gente faça reinar entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para então nós encontrarmos o nosso bem-estar social, espiritual, emocional. E é isso que nós estamos vendo acontecer. Após o horror de toda a destruição que aconteceu até hoje, e eu fiz uma análise, não trouxe, porque não é necessário, mas após as grandes catástrofes, nós vimos surgir grande desenvolvimento moral e o progresso da própria ciência, né? É preciso de uma peste dizimando 2/3 da população da Europa para que surja, então, o antibiótico, os antiviróticos e tudo mais. Então, a toda tragédia, a toda crise, surgem novas invenções, novas adaptações, novas logísticas de como conduzir a vida. E do plano espiritual, os amigos espirituais inspiram a todos, no Brasil todo, para que todo mundo se movimente e se dê as mãos. Isso é algo que, inclusive, eu recebi hoje uma mensagem psicografada por uma médium lá do Sul, que talvez na próxima semana a gente traga. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: existem 2 tipos de destruição. Existe a destruição natural, que é essa da qual falávamos, e a destruição abusiva. A destruição natural é uma lei, vem de Deus. Toda destruição que vem de Deus ocorre regida por leis sábias, exatamente onde, como e quando elas devem acontecer. Mas vemos hoje no Brasil e no mundo uma outra destruição que é fruto das ações humanas, que é exatamente aquele ponto onde a nossa destruição ultrapassa o limite da necessidade e da segurança. Por exemplo, matamos os animais para nos alimentar, mas matamos muito mais animais quando destruímos o habitat natural que eles moram, como quando destruímos suas florestas, seus rios, poluímos o ar, a água, o solo. Então a gente destrói por ação abusiva. E Kardec traz, temos o direito de destruir o animal para alimentar? Temos, mas o abuso jamais foi um direito. O abuso jamais foi um direito. Então, nós não temos o direito de explorar a natureza a ponto de estragá-la totalmente. Não temos o direito. Nós agimos, na verdade, como predadores, com uma exploração abusiva e inadequada dos nossos recursos naturais, que não são permanentes, eles acabam. Então, a gente está ainda trabalhando muito em cima de ações sem sustentabilidade nenhuma, apesar dessa palavra agora virou moda, está virando lei. As empresas, todas as produções têm que ser sustentáveis, quer dizer, elas têm que consertar o que estragaram. Eu me lembro que aqui, na década de 50, quando começou-se a explorar as pedreiras, quando surgiu a Cauê, eles foram obrigados, eles plantaram uma mata enorme, porque o que eles tirassem daqui, eles tinham que colocar ali. E isso era um costume. A Mannesmann tinha os engenheiros florestais eles tinham aquele cuidado de ir preservando a natureza onde a Mannesmann extraía os minérios. Mas isso ficou desregulado, porque a extração ficou muito maior do que a reconstituição
as leis não vigoraram muito, né? Então, a gente mata animal para alimentação, mas a gente mata de um tanto de jeito, a gente destrói muita árvore. E quando nós deterioramos a natureza, depredamos a natureza, nós alteramos o clima. Está se falando há 2 décadas aproximadamente sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento do planeta. E foi o ar úmido da Amazônia, vindo da floresta amazônica, aquele ar úmido e aquecido que encontrou com o frio do sul, e o confronto resultou em chuvas num volume jamais visto. Foi do aquecimento, foi um pouco do aquecimento. Então a gente altera o clima, a gente altera o equilíbrio. Nós estamos abusando dos recursos naturais, nós fazemos uma emissão gigantesca de gases poluentes. Temos os resíduos fósseis também gerando esses gases, a liberação de gases dos lixões, e nós sem nenhum critério jogando lá materiais não recicláveis. E esses lixões também soltam gases que acabam aquecendo o planeta. Aquela voltinha de carro à toa que você dá queimando combustível, os sprays que você usa diariamente, todo o lixo de descartáveis que a gente produz dentro de casa, diz que o lixo que o Brasil produz é uma coisa absurda. Tudo isso está depredando a natureza. E esse aquecimento global, ele tem provocado esses flagelos destruidores, que um pouco vem da natureza, vem de Deus, e um pouco vem da ação abusiva nossa. O degelo, o planeta está esquentando, isso é fato, e isso é ruim. O degelo das calotas polares estão criando expansão dos oceanos e estão também aumentando o nível das águas. No século XX, André Trigueiro que nos deu essa contribuição aqui. No século XX, os oceanos aumentaram 1,3 milímetro por ano, durante o século XX. Durante, então, 100 anos. 1,3 milímetros por ano. A previsão do aumento do nível do mar para a próxima década é de 5 milímetros por ano. Então, este aumento maior do que o esperado no nível do mar vai mexer com os contornos do litoral, vai acelerar a movimentação dos continentes. E isso não vai ser uma coisa tão boa assim, em se tratando de continentes habitados já. Porque quando a Terra se parte numa destruição e forma os continentes, não tinha vida humana ainda. E hoje tem. E esses continentes estão tendo uma movimentação maior. Haja vista quando a gente olha a costa brasileira e a gente pega a costa de onde? Que é igualzinho? Da África. Ali dá direitinho, quando a gente ajunta o desenho, a gente vê direitinho que partiu e afastou, e agora está aproximando. A África está aproximando do continente sul-americano. Então, essa mudança do ciclo da chuva, essas tempestades violentas, de um lado, a gente vê já o Brasil tem dimensão continental, do outro lado nós vimos secas horríveis, destruidoras, também destruindo vidas, dificultando a agricultura, a lavoura, né? Os nossos irmãos do Pantanal agora está tudo secando, o norte e o nordeste sempre teve questão do sertão totalmente desidratado, né? Então, se nós agimos como agentes destruidores do planeta, o planeta, uma obra divina, o planeta, uma obra criada por Jesus e nos deu. Se nós estamos agindo, destruindo este planeta, nós vamos ter que rever se somos realmente cristãos. Porque se respeitamos Jesus, nada justifica
destruirmos o planeta que ele criou meticulosamente, cada detalhe, para que houvesse equilíbrio, para que houvesse alimentação para todos. A Terra tem condições de alimentar toda a população. O que está acontecendo que tem fome? É uma questão que o Livro dos Espíritos também coloca. Então nós temos que repensar a nossa atitude, porque é o tapinha que a gente dá na natureza. Cada eu tive um professor que dizia isso. A pessoa dá um tapa na natureza, ela devolve um coice. E eu pensava assim, não pode, a natureza é divina. Ela não pode devolver desproporcional. Aí eu imaginei milhares de pessoas dando tapinha numa mesma região. Claro que a consequência ia ser bem danosa, né? A gente tem que repensar cada atitude nossa, gente. Nós temos que repensar. Por exemplo, isso aqui, olha, minha consciência dói cada vez que eu pego um copo descartável aqui dentro. Isso não pode acontecer. Cada vez que eu não levo a sacola para o supermercado e levo aquela sacolinha de plástico para casa, minha consciência dói e eu continuo fazendo errado. Nós continuamos. Então, a nossa atitude individual é que vai fazer diferença. Nós temos que repensar o consumo de água exageradamente. Lembra quando estava faltando água nas reservas? Todo mundo fez aquela campanha e criou várias campanhas, né? Enquanto estiver escovando os dentes, fecha a torneira. Enquanto estiver ensaboando seu corpo, fecha o chuveiro. Não desperdice água, faça isso, faça aquilo. Todo mundo estava bonitinho, porque senão ia acabar. As reservas encheram e nós estamos de novo lavando o passeio com uma folhinha com a mangueira, e a gente vai seguindo aquela mangueira com aquela folhinha até com preguiça de varrer. Então a gente continua gastando energia, gastando água e desperdiçando a bênção que é o nosso país. O nosso país é a maior potência ambiental do mundo. Alguém sabia disso? Muitos sabiam, né? Nós somos a maior potência ambiental do mundo. Por quê? Porque nós temos a maior floresta do mundo, úmida, a maior quantidade de água doce do mundo, a maior quantidade de lençóis aquíferos do mundo, água subterrânea. Nós temos a maior extensão de solo fértil para a agricultura do mundo, sem precisar de arrancar uma árvore sequer. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, ou seja, o maior número de espécies animais e vegetais catalogados até hoje, e os cientistas são unânimes em dizer que não conseguiram catalogar tudo ainda. A maior biodiversidade do mundo está aqui. Então, nós podemos reverter esse processo da destruição humana. Nós podemos, a educação ambiental vai nos fazer reverter esse processo de destruição, porque a cada consequência da mudança climática, os governantes, as ONGs, os cientistas começam a se movimentarem em busca de leis mais eficazes na resolução dessas questões. Jesus transportou a árvore do Evangelho da França para o Brasil. Nós precisamos de assumir o nosso papel de nascidos neste grande país, nessa grande potência que é o coração do mundo, e realmente construir aqui a pátria do Evangelho. Nós não temos a menor dúvida que o processo de destruição da natureza pode ser revertido, como não temos dúvida que os nossos irmãos gaúchos vão reverter a destruição lá do sul, com a mesma força de trabalho que eles tiveram até hoje, com a mesma inteligência, com a mesma disciplina.
que fez com que eles construíssem um estado de uma economia robusta, vai fazer com que eles agora usem esses mesmos recursos para reconstruir tudo que a natureza humana destruiu. Tudo que estava previsto na destruição das leis da natureza também. É o que nós desejamos a eles, é o que nós queremos ver acontecer. Eu deixei 10 minutos no final para perguntas e colocações de vocês. É um fenômeno de destruição que nós estamos vendo, todo mundo está assistindo, todo mundo está acompanhando, todo mundo tem a sua opinião. Eu queria ouvir vocês. Quanto aos nossos irmãos do Sul que estão nos seguindo, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Na próxima semana